Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 3 de outubro de 2024, quinta-feira, aonde a igreja celebra os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferrer, Bíspero, presbítero e companheiros e mártire. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje, palavra que liberta, está em São Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, meus queridos irmãos, nessa quinta-feira, na 26ª semana do tempo comum, Jesus nos fala da missão apostólica. Porém, escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 a proclamar o Evangelho. É uma tarefa que não pode ser delegada a alguns poucos especialistas. João Paulo II, ele disse: todos estamos chamados a esta tarefa e todos vamos sentirmos responsáveis dela. Cada um desse lugar é condição. O dia do batismo nos disseram: sois sacerdote, profeta e rei para a vida eterna. Hoje, mais que nunca, no nosso mundo, precisa do testemunho dos seguidores de Cristo. Irmãos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É interessante esse sentido positivo da missão, pois o texto não diz: há muito para semear e pouco trabalhadores. Talvez hoje
teríamos que falar desse jeito, pelo grande desconhecimento de Cristo e sua igreja em nossa sociedade. Um olhar esperançado da missão gera otimismo e ilusão. Não nos deixemos abater pela desilusão e a desesperança. Então, assim, meus queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa para nós. No início, a missão que nos espera é ao mesmo tempo apaixonante e difícil. O anúncio da verdade e da vida. Nossa missão não pode nem deve pretender forçar a adesão. Pelo contrário, meus queridos, deve suscitar uma livre adesão. As ideias devem se propor e não impor. Assim nos lembra o Papa. Então, assim eu quero fazer este convite a cada um de vocês, que vocês possam deixar o like de vocês, que vocês possam compartilhar, possam se inscrever. Olha, se você não é inscrito no canal do Diácono Paulo Santos, eu peço a você que possa se inscrever, meu irmão. E assim você estará ajudando na evangelização do povo de Deus. E ainda quanto mais nesse mês, nas missões, nesse mês de outubro, sejamos missionários, evangelizadores, propagadores da palavra de Deus, do reino de Deus, dizendo que está próximo. Por isso eu conto com você. Eu conto com o seu like, eu conto com o seu comentário, eu conto quando você ativa os sininhos das notificações, eu conto quando você compartilha para com todos os seus contatos e pedem a eles também para se inscreverem. Irmãos, a evangelização não pode parar. E Deus necessita, Ele quer que cada um de nós possamos nos sentir úteis na evangelização. Então, assim, mais uma vez eu quero contar com você, com o seu like, com o seu comentário, você compartilhando, você também se inscrevendo se não é inscrito e ativando o sininho das notificações. Assim teremos a certeza que o reino de Deus vai ser propagado para os 4 cantos do mundo. A messe é grande, irmãos, mas os operários são poucos. Sejamos estes operários da messe do Senhor, que proclame e leve a boa nova. Então aqui eu quero fechar o parêntese desse convite e voltar para a reflexão do Evangelho do Senhor, palavra que liberta de hoje. Então, o que é que o Senhor pede para os seus 72 discípulos? Ele diz: não leveis bolsas, nem sacolas, nem sandálias. Então, a única força do missionário deve ser Cristo. O missionário tem que estar com Cristo todas as horas. E para que eles encham a sua vida, é preciso que o evangelizador se esvazie de tudo aquilo que não é de Cristo, que não é Cristo, que não vem de Cristo. Então o Senhor nos convida nesse dia de hoje, a cada um de nós, deixar que o Senhor venha encher as nossas vidas e nós nos esvaziarmos para que Ele possa nos preencher. Olha, meu irmão, a pobreza evangélica é um requisito importante e, ao mesmo tempo, o testemunho mais crível que o apóstolo pode dar. Além de que
só esse desprendimento nos fará livre. Nós precisamos nos esvaziar, meus irmãos. Precisamos ter essa pobreza evangélica. Sim. E assim nós iremos dar testemunho aonde quer que nós estejamos. E vão ver que nós somos desprendidos, porque nós somos livres em Cristo. Que nós não levemos a nossa autossuficiência querendo impor. Não, meu irmão. O Evangelho de Cristo não é imposição. Precisamos apresentar, convidar ao outro a ser de Cristo. Que nós possamos ser testemunha do Cristo ressuscitado em todos os lugares. O missionário, ele anuncia a paz. Todo e qualquer missionário anuncia a paz. Ele é o portador da paz, porque ele leva a Cristo. E Cristo, que é o príncipe da paz. Por isso, meus irmãos, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ele retornará para os missionários. Então, para finalizar, nosso mundo, nossas famílias, nosso eu pessoal tem necessidade de paz. Então, a nossa missão, meu irmão, minha irmã, é urgente, é apaixonante. Então, que nessa certeza, que nós sejamos esses 72 que Cristo envia nesse dia de hoje. Hoje o Senhor nos envia a proclamar, a propagar o Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nos mostre a sua face e se compadeça de cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meus irmãos, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta, palavra que salva, palavra de vida eterna, palavra que edifica as nossas vidas. Assim seja. Amém.